Noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês em mais um momento da nossa live Sementes do Evangelho. Nosso encontro semanal. Estamos aqui nos reunindo, nos encontrando semanalmente. Alguns dias fazemos uma sequência maior, mas esses últimos dias não pude estar aqui com vocês todos os dias. E hoje, graças a Deus, temos essa oportunidade de estar aqui por meio do Instagram e também pelo canal da Fateluz. As nossas lives estão sendo postadas também no nosso canal de teologia. E nós estamos numa sequência de reflexão, e agora, dando continuidade ao que começamos semana passada, o tema da nossa live é Orando como Jesus. Nosso desafio é aprender a orar como Jesus. O texto de reflexão está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 17. Se há algo que impactou na vida dos discípulos, que Jesus, dentre tantas coisas que Jesus fez, foi a sua vida de oração. Jesus, ele realizou muitos milagres, Jesus pregou muitas mensagens, fez inúmeros ensinos, e os discípulos, na verdade, pediram a Jesus para que lhes ensinasse a orar. Não pediu para ensinar a pregar, não pediu para ensinar a fazer milagres, mas pediram a Jesus para lhes ensinar a orar. E houve duas orações que Jesus realizou que marcou a história dos discípulos, a vida dos discípulos, e reverbera até o dia de hoje. A primeira grande oração que Jesus ensinou foi a oração do Pai Nosso. A segunda grande oração que Jesus realizou é a oração que está em João, no capítulo 17, chamada de oração sacerdotal. Na realidade, essa é a posição de Cristo hoje no céu. A Bíblia declara que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Eu falei com vocês semana passada que Jesus, ele orou no processo da tentação, orou quando foi batizado, orou pelos enfermos, orou pelos discípulos, orou no dia da ceia, orou no Getsêmani, orou na crucificação, orou após a ressurreição e continua orando por nós à direita do Pai. Então ele exercia esse ministério de oração e os discípulos pediram a ele, nos ensina a orar como você ora. Detalhe, por que os discípulos quiseram aprender a orar como Jesus? Os judeus tinham a prática de oração de 3 vezes por dia. A diferença é que quando Jesus começou a orar com os discípulos, ele trouxe a figura da divindade, a pessoa da divindade, o Pai, Deus, para um lugar de maior proximidade e intimidade. Porque Jesus não orava dizendo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sempre que Jesus começava a orar, ele falava com Deus, chamando-o de Pai, o Abba. E nessa oração de João 17, observa bem a expressão que Jesus utiliza ao começar a fazer a oração sacerdotal, uma oração de intercessão para os discípulos que estavam com ele, para aquela geração que andava com ele, para a geração que haveria de passar a crer nele e para gerações futuras. Nessas gerações futuras está incluído eu e você e todos quanto ainda virão para Jesus. Seja bem-vindo, quem está chegando agora. Aproveita, vai compartilhando a live, vai dando seu joinha, vai mandando um aviãozinho para muita gente. Diz o versículo 1 de João 17, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas que Jesus falou? O contexto dessa passagem, João 14, João 17. Ele já estava em despedida dos discípulos, falou que iria para o Pai, que voltaria, que levaria a gente para Ele mesmo. Falou sobre a vinda do Consolador,
sobre enviar o Espírito Santo. Então, Jesus, tendo falado estas coisas, olha a atitude dele na oração. Primeira coisa que Jesus faz ao orar: levantando ele os olhos ao céu, disse. Observa que essa prática de Jesus levantar os olhos para o céu não foi algo que ele fez uma única vez. Ele fez sempre que ele iria orar. Eu lembro que quando o menino levou os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus multiplicar, a primeira coisa que Jesus fez foi levantar os olhos aos céus. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e vai orar, a primeira coisa que ele faz é levantar os olhos aos céus. Por que olhar para os céus quando for orar? Entenda que o céu é a nossa origem. É de lá que nós viemos. Se nós cremos que viemos de Deus, que fomos gerados por Deus, o céu é o lugar de onde nós viemos. Ele é a nossa origem. Nossa origem é os céus. Nós somos cidadãos dessa terra como peregrinos. A Bíblia declara que somos peregrinos dessa terra. O céu é a nossa origem. Um outro detalhe: além do céu ser a nossa origem, tudo que nós buscamos em Deus vem dos céus. Tudo que desejamos alcançar em Deus vem dos céus. Isso é um outro ponto a ser observado. A resposta vem do céu, o milagre vem do céu, a direção vem do céu, a paz vem do céu, tudo de lá. Então, quando eu vou orar e conversar com Deus, eu preciso levantar os meus olhos para os céus. Não olhar para o problema, não olhar para a adversidade, não olhar para as impossibilidades, não olhar para as batalhas que estão nos cercando. O nosso olhar é o olhar para os céus. Em primeiro lugar, nossa origem, de onde vem o socorro, de onde vem a resposta. Quando eu falo isso, eu lembro de uma passagem muito interessante, lá em Gênesis capítulo 15, o Abraão estava com um conflito muito grande. Isso é algo que eu admiro na vida do Abraão, pai da fé, e não é à toa que ele é o pai da fé, é a maneira como ele conversava com Deus, a liberdade que ele tinha de falar com Deus. Deus aparece para Abraão, gente, e diz para ele: olha, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Muito bem, qualquer um que ouvisse essa palavra ficava animado, correto? Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, ponto. Tem gente que se satisfaz com pouca coisa e está tudo bem, Deus falou comigo, amém. Mas Abraão não. Quando Deus fala isso com ele está em conflito. Primeiro que Deus tinha falado com ele para sair da terra dele, da parentela dele, ir para uma terra estranha, que faria pai de uma grande nação. Detalhe, já havia passado mais de 20 anos que Deus tinha falado essa palavra com ele, e Abraão ainda não tinha filhos. Como ele poderia ser pai de uma grande nação se nem filho ele possuía? Quando Deus diz para ele que a recompensa dele seria grande, que Deus era o seu escudo e que era para ele não ter medo, ele vira para Deus: tudo bem, Deus, o Senhor é meu galardão, o Senhor é meu escudo, o meu galardão vai ser grande, a minha recompensa vai ser grande, é para eu não ter medo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que o Senhor vai me dar mesmo? Se até agora eu não tenho herdeiro, um damasceno criado aqui em casa que é o meu herdeiro, o que de fato o Senhor vai me entregar? Ele queria detalhes do plano de Deus, do projeto de Deus. Estava em conflito porque passaram-se tantos anos e não havia sinais de que aquela promessa iria se cumprir. Ele começa a se travar, a se bloquear e entra num casulo espiritual. Ele fica focado dentro da tenda dele. Aí Deus falou: já que você quer que eu fale para você detalhes, sai da sua tenda. Deus mandou ele sair da tenda. Abraão tem dificuldade de sair da tenda. O próprio Deus
leva Abraão para o lado de fora, tira ele da tenda, coloca ele do lado de fora e diz o seguinte: olha para os céus. Olha o que Deus manda Abraão fazer. Primeira coisa, olha para os céus. Aqui vem uma palavra de vitória para você, uma chave, uma ferramenta espiritual de vitória para a sua vida. Está em crise? Olha para os céus. Está enfrentando desafios da vida? Olha para os céus. As portas estão fechadas? Olha para os céus. Parece que Deus não vai cumprir a palavra ou a promessa? Olha para os céus. Só de olhar para os céus, no momento que você vai orar, no momento que você vai buscar a presença de Deus, a sua postura muda. Faz uma experiência aí onde você estiver. Olhando para o problema, eu já tenho a tendência, de encolher. Encolhi. Estou olhando para baixo, desfigurei. Vou olhar para os céus, já muda a postura, já levanta a cabeça. Olha como é que muda tudo. Até o aspecto. Já mudou tudo. Olha para mim aqui, olhei para o céu, já fiquei até mais animado. Você está entendendo o processo da oração? Jesus está ensinando isso. É por isso que Jesus, quando vai orar, antes de falar qualquer coisa, ele olha para os céus, para a sua origem, para o lugar de habitação daquele que pode nos ouvir e nos atender. Entendeu? Está fazendo sentido para você isso? Vai conversar com Deus? Olha para os céus. Já vai mudar a postura. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Só de elevar os olhos, só de elevar, já muda tudo. Já transforma todas as coisas. Você está olhando para o problema, vai olhar para baixo. Está olhando para a impossibilidade, vai olhar para o chão. Está olhando para a adversidade, vai olhar para baixo. Vai orar, levanta a cabeça, eleva os olhos para os céus. A primeira coisa que Jesus faz ao orar é levantar os olhos para os céus. Onde está o seu olhar aqui hoje? Onde está? O olhar fala de foco. O olhar fala de foco. Onde está o foco da sua vida? O olhar fala de visão. Onde está o foco da sua visão? Quando você foca nos céus, quando eu falo dos céus, eu não estou me referindo apenas a um lugar. Estou falando dos fundamentos, da base, da origem, da direção, de princípios que emana de Deus para as nossas vidas. Porque o que é vivido no céu é preciso ser vivido na terra. Vou repetir, o que é vivido nos céus é preciso ser vivido na terra. Jesus fala isso na oração que a gente ora, o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é no céu, é preciso acontecer na terra. O que ligar na terra é ligado nos céus. Está pegando esse entendimento, esse discernimento? Vai orar, eleva os olhos para os céus. Coloca o teu foco no que é do céu, não no que é da terra. Porque o que é da terra é efêmero, o que é do céu é eterno. O que é da terra é passageiro, o que é do céu é para sempre. Colossenses capítulo 3 diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. O pensar fala do meditar, fala do refletir, fala do foco, porque o pensamento precede as ações. O sentimento precede o pensamento precede uma ação e uma ação precede um resultado. Então, se o meu pensamento e o meu sentimento está voltado para o céu, as minhas ações irão condizer com aquilo que é do alto. E, consequentemente, os resultados que eu terei para a minha vida serão provenientes das inspirações que vêm do céu. Se você pegou isso, dá um amém aí. Coloca um amém bem forte aí, bem forte. Conseguiu assimilar? Vai orar.
levanta os olhos para os céus. Mantenha o seu foco lá. A sua vitória vem de lá, a sua base vem de lá, a sua direção vem de lá. Agora olha que tremendo. Assim que Jesus fala, levanta os olhos para os céus, ele vai conversar com Deus. Ele vai falar com Deus. Lembra? Geralmente nós temos aquela visão do Deus assentado no trono. Uma visão de medo, às vezes, que nos sobrevém da figura da divindade. Mas quando Jesus vai conversar com Deus, além de levantar os olhos, ele declara: Pai. Pai, olha como ele conversa com Deus. Pai. Novamente, na oração do Pai Nosso, Pai Nosso. Agora ele está numa oração de intercessão, vai falar com Deus, Pai. Ele exalta, em minha concepção, essa é a maior identidade de Deus. Por que eu falo isso? Porque quando eu encontrei essa identidade, me foquei nessa identidade de Deus, isso trouxe libertação para mim. Eu fui criado dentro de um contexto de religiosidade que ensinava a gente ter medo de Deus e não temor. É um Deus que te mata se você não fizer a obra, é um Deus que mata o seu filho se você não pregar o evangelho, um Deus que, se você quebrar as regras da religião, tem prazer de jogar você lá no fogo do inferno, aquela visão terrorista, o medo de Deus, o evangelho da culpa, o evangelho do medo. E vou dizer uma coisa para vocês, é muito mais fácil assimilar o evangelho do medo do que o evangelho da graça. É muito mais fácil você assimilar a visão de um Deus que você deve ter pavor do que do Deus que você tem que ter amor. Agora, quando Jesus chama Deus de Pai, isso tudo cai por terra. Isso tudo quebra, isso tudo acaba. Porque o Pai é aquela figura que protege, o Pai é aquela figura que está próximo, é aquela figura que cuida. É o Deus que não desiste do seu filho. É o Deus que não abre mão do seu filho. É o Deus que quer o seu filho ali com ele. Então Jesus vai conversar com Deus, ele chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Pai. Acabou, ele é Pai. E já entendemos que é Pai nosso. Não é exclusividade minha, não. Ele é Pai de todos. Pai até da sua família. É pai até daqueles que te fazem raiva. É pai até daqueles que te perseguem. Ah, se ele é pai dos que me perseguem e é meu pai, o que esses que me perseguem são meus? Hã? E aí? Estreitou? Estreitou? Se ele é pai dos que te perseguem também, o que ele é seu, aqueles que te perseguem são o que seu? Olha como é que o evangelho traz libertação. Quando você entende que Deus é Pai de todos, você vai olhar para todos como irmãos. Você vai ver todas as pessoas como sua família, como seus irmãos. Ele é o Pai. Vai conversar com Deus, chama ele de Pai, cara. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir essa identidade de Deus, porque quando você entende que ele é Pai, você descobre o que você é dentro do reino. Você é filho de Deus. E ninguém pode roubar isso de você. Você é filho e tem muitos irmãos. Tem muita gente boa aí dentro desse reino, tem muitos filhos que estão sendo resgatados. E aí Jesus vai falar com Deus. Você quer falar com Deus? Primeiro, olha para o céu. Segundo, chama ele de Pai. E nessa oração, Jesus vira para o Pai e diz o seguinte: glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti.
Olha que tremendo. Glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Está dizendo, olha, quando o Senhor glorifica a minha vida, na realidade não sou eu que recebo glória. De fato, quem vai ser glorificado é o Senhor que está trazendo glória para mim. Quem vai ser exaltado é o Senhor que está glorificando a mim. Glorifica teu filho. E aí Jesus vai dizer, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Jesus está orando que o Pai glorifique a ele, que o Pai exalte a ele e confirma a autoridade que ele recebeu, o poder que ele recebeu. E você vai ver que a maneira que Jesus quer essa glorificação não é a fama para si, não é o sucesso para si, mas é a confirmação da salvação de vidas. É a confirmação da vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. Por que você está com Jesus? Porque o Pai deu você para Jesus. E quando o Pai glorifica o Filho, o que ele oferece para mim e para você é a vida eterna. O resultado da glorificação do Pai na vida do Filho é a vida eterna que os filhos que foram dados a ele recebem. Salário, Romanos 6,3, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus quer a glorificação para a confirmação da vida eterna daqueles que foram entregues a Ele. Quem aqui entende que você foi entregue a Jesus? Levanta a mãozinha aí. Só os que entendem que você foi entregue a Jesus. Nós fomos entregues a Ele. E para qual propósito? Exatamente, Osiel. Exatamente. Para qual propósito que Ele te deu a Cristo? Ele te deu a Cristo para que você tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? Essa é uma grande interrogação. Eu creio que eu vou estar num lugar para sempre com Deus, mas a vida eterna é muito mais do que um lugar. Oh, pastor, não, a vida eterna é um lugar. Não, a vida eterna é mais do que um lugar. Ah, mas Jesus falou que foi preparar um lugar. Sim, eu creio nisso. Mas não, o problema é que a gente foca só no lugar e não na pessoa. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para um lugar. Correto? Não. Vos levarei para mim mesmo. Mais do que ser levado para um lugar, mais do que ser colocado em um lugar, é ser levado para uma pessoa que a nossa vida foi entregue a Ele. Olha que mistério tremendo. Ele se entregou por nós e o resultado dessa entrega é o Pai nos entregando a Ele. Uau! Isso é muito forte, isso é libertador. Isso, Lorena, levar para si mesmo. E Ele nos entrega para que tenhamos uma vida eterna. E que vida eterna é essa? O que é, de fato, a vida eterna?
Olha o que Jesus responde. Olha o que Jesus responde, o que é a vida eterna. Ele declara: e a vida eterna é esta. Sublinha esse versículo na sua Bíblia, João 17:3. Sublinha esse versículo aí, ó. Sublinha, marca aí. Não perca esse, porque isso aqui é chave, isso aqui é revelação, isso é ouro, isso é pérola. Jesus declara: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deu vontade até de eu dar um glória alta aqui, cara. Olha que revelação. A própria Bíblia explicando a Bíblia. A própria palavra explicando a palavra. O próprio texto revelando o que é profético. Essa é a vida eterna. Jesus, quem está falando aqui é Jesus. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Caraca, isso é muito bom. A vida eterna, na realidade, é mais do que um lugar, ela é um relacionamento. É conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. A palavra conhecer aqui, ela originalmente fala de intimidade, intimidade até sexual. É o mesmo verbo que quando você lê lá no Gênesis, e conheceu Adão sua mulher, e ela gerou filhos, e conheceu Isaque a Rebeca, e ela gerou filhos. Fala de intimidade, de se tornar um com. Tá pegando? De se tornar um com. A vida eterna é essa: conhecer a Deus a ponto de tornar-se um com Ele. Isso aí, Josias, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então não basta só dizer eu acredito em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Isaías faz uma denúncia, ó o que Isaías diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedora, mas o meu povo não me conhece. Amós protesta dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e rejeitaram o conhecimento. Pior do que não conhecer é rejeitar a oportunidade de conhecer. E esse conhecer aqui fala de intimidade, intimidade profunda, intimidade, de se tornar um com. Osés diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você vai entender que à medida que você se relaciona com Deus, quanto mais você descobre que não sabe nada. Quanto mais você se aprofunda e se relaciona em Deus, você descobre que ainda não descobriu nada. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é mais profundo do que a profundidade. Entende isso? E conheçamos a Deus e a Jesus Cristo.
É preciso se tornar um com Ele. Você pode conhecer uma denominação, mas às vezes não conhecer Deus. E para conhecer Deus eu preciso me relacionar com Ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não confunda ativismo religioso com relacionamento com Deus. Tem muita gente fazendo, entre aspas, a obra, mas não conhece o Senhor da obra. Tem muita gente trabalhando em vários setores de uma instituição religiosa, mas não conhece a Deus. Isaías fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha aí que palavra que a Patrícia colocou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. É isso. É isso. Como que vocês estão absorvendo, como estão sendo pontuais nas palavras que vocês estão colocando aqui. Maravilha. Quanto mais nos relacionamos, mais temos liberdade nele e com ele. É isso, Luzinete. É isso. É isso. Relacionamento. Conhecer Deus envolve relacionamento. A vida eterna é esta: conhecer a Deus intimamente, profundamente, se desnudar diante dele. É por isso que a oração é no quarto. Pô, pastor, eu gosto de orar lá na igreja, fazer uma oração forte. Deixa eu te dizer, Deus não ouve oração forte. Deus ouve a oração fraca. Caramba, tô chato hoje, né? Deus não ouve oração forte, galera. Deus ouve a oração fraca. Porque quando você acha que você está forte, você está fraco. Quando você pensa que a sua oração é forte, é autossuficiência e não é dependência. É superficial. A oração na igreja é uma bênção. A oração comunitária, a oração no templo é muito boa para fortalecer a comunhão do corpo. Mas a oração para valer mesmo é aquela que você faz sozinho. Porque para conhecer a Deus, eu tenho que ir sem máscara. Quando eu começo a conhecer a Deus, a minha identidade vai ser revelada. Vai aparecer quem eu sou. O Jacó, quando vai encontrar com Deus, obrigado, Laécia. O Jacó, quando vai encontrar com Deus, a primeira coisa que Deus vai falar com ele: qual é o seu nome? Primeiro ele queria falar: eu não saio daqui, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Pô, tem gente que só está querendo isso. Eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero bênção. Para. Deus falou: antes de você querer bênção, fala quem você é. Revela a sua identidade para mim. Não adianta escapar, não adianta esconder. Quem é você? Aí ele tem que falar. No quarto você tem que falar. Quando você está sozinho, você tem que falar quem é você. Pô. Aí ele diz: eu sou Jacó. Agora sim, você é Jacó, que enganou o pai, mentiu para o pai, enganou o irmão, teve que fugir. Aí vai falar quem é a pessoa de verdade. Entende? Quarto é lugar de revelar quem nós somos. Por isso que Jesus falou: você quer orar comigo, igual eu oro? Entra no teu aposento, fecha a porta, lá no quartinho. Porque lá no quarto é o lugar que você vai se desnudar. É onde você vai se despir. É no quarto que você vai tirar as maquiagens que esconde as manchas. É no quarto que você vai mostrar a meia furada. É no quarto que vai tirar aquelas roupas que esconde as gordurinhas salientes.
Lá vai ser você de verdade. E a oração é o convite para que sejamos agente de verdade diante de Deus. Esse sou eu, meu Deus. Esse aqui, ó, cheio de falha, cheio de erro. Você vai confessar o seu pecado. Você vai dizer para Deus, de fato, quem você é. Para que dissimular diante de Deus? Para que dissimular diante do Senhor? Olha, tem um aqui dizendo que está sem áudio. Josiele Del Caro está dizendo, estou sem áudio. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Está todo mundo me ouvindo? Então a oração é para você ser você, cara, diante do Senhor. Não tem que fingir. É você ser você lá, pronto. E Deus te aceita aí, do jeito que você é. Não adianta fingir espiritualidade para Deus. Está normal aí, estão dizendo que o áudio está normal, graças a Deus. Não adianta fingir espiritualidade para Deus. Deus sabe quem a gente é. Por isso que a vida eterna é conhecer Deus. E conhecer Deus, por meio da oração, é revelar para Ele, confessar para Ele, de fato, quem eu sou. Senhor, eu tenho esse vício, mas eu te amo. Eu não quero ficar sem o Senhor. Eu amo o Senhor acima de tudo. O Senhor é a minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Tem essas debilidades aqui, tem esses probleminhas aqui, ó. Tem essa área do meu caráter que tá, ó, tô pisando fora. Me socorre, me ajuda. Traz o teu caráter para mim, traz a tua vida sobre a minha. Que conheçam a ti como o único Deus, o Deus verdadeiro. Porque existem vários deuses, gente. Eu lembro que quando o rei Asa começou a fazer uma grande reforma espiritual em Judá, em Jerusalém, um profeta apareceu para ele e disse: esforçai-vos e não desfalecei as vossas mãos, a vossa obra tem uma recompensa. E o texto diz: Israel teve durante muito tempo sem o verdadeiro Deus. O texto não diz que Israel esteve sem Deus, mas declara que esteve durante muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ok? Esteve durante muito tempo sem o verdadeiro Deus. É possível que alguém esteja na igreja, mas não esteja tendo o verdadeiro Deus. Não esteja se relacionando com Ele de verdade. Esse Deus aí, com varinha mágica para resolver tudo, essas palhaçadas que a gente tem ouvido falar em nome de Deus, isso não é Deus, gente. Essa manipulação das pessoas, sequestrando a subjetividade das pessoas, isso não é Deus. Entenda isso. Você vai se relacionar com Ele, você vai conviver com Ele, e você vai conhecer Ele de fato e de verdade. Só que Jesus declara: conheçam a Ti como um único Deus, e aí depois ele diz: e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Ele não diz e a Jesus, ele diz e a Jesus Cristo junto. Porque tem gente que só quer se relacionar com Jesus, mas não quer se relacionar com Cristo. Você tem que relacionar com os dois. O Jesus, a manifestação da divindade em forma de homem. O Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasce pela obra do Espírito no ventre de Maria. Mas e o Cristo? O Cristo é antes de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Isaías 9, versículo 6. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O menino, Jesus, tinha que nascer. Agora, o filho, Cristo, não nasce. Ele é dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso me relacionar com Jesus, mas também com Cristo. Só que aí eu vou entender que para eu relacionar com Cristo, eu preciso me relacionar com você. Eu preciso aprender a conviver com você, porque não existe o Cristo sem a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E se eu quero me relacionar com Cristo, eu preciso aprender a relacionar com você. E nós somos complexos. Pensa num povo complicado. Pensa no povo que dá trabalho. Nós. A gente precisa aprender a conviver uns com os outros. Se eu quero conhecer Jesus Cristo, eu preciso entender que eu conheço Jesus conhecendo os meus irmãos. Exatamente, irmão Josias. Exatamente. Eu preciso aprender a conviver com as diferenças. E entender que o Jesus Cristo não está só dentro do meu universo. Eu vou ver Jesus Cristo em diversos lugares. Eu vou ver o reino de Deus em diversos lugares. Eu consigo ver o Cristo em várias obras que ele está fazendo. Na pandemia, muitos médicos e muitos enfermeiros foram Cristo na vida das pessoas. Compreendem isso? Vocês conseguem ver Cristo nesse contexto? Vendo Cristo, eu vejo Cristo através de pessoas que realizam o trabalho social. Desculpe. Através de obras de socorro, sendo colo de Deus na vida das pessoas. Muita gente foi Cristo, só de sentar para ouvir o outro. Compreende? Isso é tremendo. Eu preciso conhecer a Jesus Cristo. E Jesus Cristo está acima de qualquer regra. Jesus Cristo está acima de qualquer estatuto. Jesus Cristo está acima de qualquer regra criada, doutrina sustentada por homens. Ele é acima de tudo e de todas as coisas. Eu vou conhecer Jesus Cristo não apenas dentro do contexto religioso. Olha aí, ó. Priscila escreve: o caráter de Cristo se revela através de nossos atos ao nosso próximo. Isso. E que conheçam a Jesus Cristo. Poxa, pastor. Poxa, pastor, Jesus Cristo, eu quero conhecer. Lembra do que ele falou? Eu tive fome. Você não me deu comida. Eu tive sede. Você não me deu água. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Olha o que Jesus diz: eu estive preso, vocês não me visitaram. E conheçam a Jesus Cristo. Você só quer o Jesus com olho de chama de fogo? O único Jesus Cristo que vocês veem é aquele que está com escrito na perna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Entenda isso, queridos. Eu conheço Jesus Cristo. Eu só vou conhecer Jesus quando eu consigo vê-lo por meio dos olhos de um mendigo. Eu consigo ver Jesus Cristo através de quem está preso, seja qualquer crime que ele cometeu. Quem está na cadeia tem que morrer. Meu Deus do céu. Tem que morrer porque não é seu parente, não é seu irmão, não é seu filho. Mas eu preciso olhar para eles e ver Jesus Cristo lá.
Ah, eu não gosto de ouvir isso. Problema. Problema. Nós estamos num contexto que as pessoas não têm misericórdia, não têm. Não têm. São intolerantes. E quer ver Jesus dentro de uma caixa da religião. O que nós estamos fazendo dentro da igreja é o que nos salva. Não é o que eu faço que nos salva. É o que o Jesus Cristo fez. E ele nos deu exemplo. Ele deu a vida, ele se sacrificou por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor ágape, o amor verdadeiro, sacrificial, o amor de entrega, dele dar a vida por prostituta, por estuprador, por criminosos, por corruptos, por todo tipo de gente. Aleluia. Vamos conhecer Jesus. Vamos conhecer Jesus. O tempo não dá para falar mais, viu, gente? Já são mais de 19 horas e eu até excedi do tempo. Passamos dos 30 minutos. Mas foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, viu? O que vocês acharam do tema de hoje? Vamos continuar aí amanhã no feriado, fazer mais um tempo desse texto. Nós vamos realizar essa exposição, viu? De João 17. Vamos continuar nessa reflexão, orando como Jesus. Estamos aprendendo a orar como Jesus. Essa foi a parte 2. Amém, galera? Que bom, hein? Eu estou aqui até meio extasiado com a revelação da palavra, como que o Evangelho é libertador, como o Evangelho transforma e amplia a nossa visão. Deus abençoe, obrigado aí pela participação, Uzinete, Jaque, Josias, que também participou aí bastante com a gente, Patrícia. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Glória a Deus, isso aí. Deus abençoe. E amanhã a gente está de volta. Grande abraço, fique na paz. Carimba que é top. É isso aí. Cristiane Paulo. Deus abençoe. Grande abraço, fique na paz. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa mensagem vai ficar aqui no feed aí do meu Instagram. Tá bom? Compartilha aí com seus contatos, encaminha ela para outras pessoas também. Bom descanso a todos.